E esses medicamentos antihipertensivos que os pacientes tomam, normalmente caem nessas 5 ou 6 classes aqui. Um bloqueador do canal de cálcio, que é um vasodilatador, os diuréticos, que é fazer o paciente fazer xixizinho sem perder líquido, né, baixar a pressão arterial, os beta-bloqueadores, que são bloqueadores beta-adrenérgicos, que diminuem a frequência cardíaca, e alguns liberam do endotélio do vaso uma substância chamada óxido nítrico, então diminuem a frequência cardíaca e dilatam o vaso, e esses dois componentes, pum, joga a pressão para baixo. Geralmente não são bons antihipertensivos, são bons beta-bloqueadores para baixar a frequência cardíaca. Mas e por que não usa a frequência beta-bloqueador, então, para quem está taquicárdico? Porque a ação deles é extremamente lenta. A manobra de Valsalva para baixar a frequência cardíaca tem um efeito muito mais rápido do que esses beta-bloqueadores. A manobra de Valsalva, o efeito é imediato. Isso aqui, às vezes, tem beta-bloqueador que leva 1 a 2 horas para fazer efeito. Os inibidores da ECA, e o grande exemplo é o captopril, e todos os derivados dele, captopril, nalapril, capotem, captotec, vasopril, pressotec, renitec, são todos inibidores da ECA. Você não tem que gravar o nome dos medicamentos, você tem que gravar os grupos a que eles pertencem. Às vezes a dona Maria chega lá e diz, eu tomo tal medicamento, labetamol. O que é o labetamol? Não sei. Eu vou ver no Dr. Google e vejo que não é um beta-bloqueador e eu sei o mecanismo de ação dele. Então, isso eu faço na frente do paciente. Eu não sei o que é esse medicamento, Dona Maria. Espera um pouquinho, abre a internet e vou ver. Eu tiro a minha ignorância ali na frente do paciente. Então, existem os inibidores de angiotensina 2, losartan era 2. As velhinhas adoram losartan. Ai, doutor, eu tomo losartan. Losartan é tudo para mim. Nossa, parece que elas atingem assim, um auge quando falam do losartan. Inibidores alfa-adrenérgicos, que é uma clonidina. Então, 2 medicamentos que a gente pode usar, um inibidor da ECA, que é o captopril, e no caso da impossibilidade disso pelas suas contraindicações, efeitos, contraindicações principalmente, interação medicamentosa, usa clonidina. Captopril 25 a 50 mg, clonidina 1 comprimido de 0,2 mg. Existem os vasodilatadores de ação direta, hidralazina, esses aqui já são mais utilizados a nível hospitalar, e o nitroprusiato de sódio também a nível hospitalar. Bom, o que é importante para a gente saber num paciente que usa antihipertensivo, gente? Esses aqui que eu vou marcar aqui, ó, os diuréticos, beta-bloqueadores e inibidores da ECA, eles precisam de prostaglandina para fazer efeito. Então, não prescreva anti-inflamatório para o teu paciente que faz uso de antihipertensivo. Se o teu paciente faz uso de diurético, beta-bloqueador ou inibidor da ECA, você termina a tua cirurgia, prescreve lá um anti-inflamatório para ele, qualquer um, pode ser até o ibuprofeno de 600, que é um anti-inflamatório. Você fez lá os comuns da nossa vida na odontologia, Voltaren, Cataflan. Esse paciente ele vai para casa, o anti-inflamatório vai inibir o efeito desses antihipertensivos que ele toma, e ele vai ligar para você, quando ele voltar para tirar os pontos, ele vai dizer, doutor, eu não senti muita dor não no procedimento que você fez, mas minha pressão foi lá para cima. Então vai fazer uma crise hipertensiva durante o procedimento, os dias que não está na tua presença. Ele vai dizer, eu tive uma cefaleia, às vezes a cefaleia é só uma coincidência com a crise hipertensiva dele. Eu passei mal, tive alteração da visão, formigar nos meus lábios, minha pressão foi lá para cima. Então, a culpa é do uso dessa associação de anti-inflamatórios com esses antihipertensivos. Aliás, a gente não faz anti-inflamatório para paciente hipertenso. A gente não faz corticoide para paciente hipertenso. Um pé na frente e outro atrás. Se você precisar fazer um analgésico, o melhor são utilizar aqueles anti-inflamatórios chamados anti-inflamatórios atípicos, né? Que só tem efeito analgésico. São classificados como anti-inflamatórios, mas só tem efeito analgésico. Como a dipirona, o ibuprofeno de 400, ou você pode utilizar um opioide para esses pacientes, para combater a dor, mas evitar os demais AINES e evitar corticoide para esses pacientes, ok?